Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade às nossas lives e hoje não se esqueçam que hoje vai ser um assunto muito interessante. Por quê? Porque nós vamos tentar trazer o assunto tão discutido, tão em voga, tão em moda há tantas décadas, que é o colesterol, mas nós vamos trazer de uma forma que você, médico, que quer se tornar médico integrativo, quer dizer, você que não é médico integrativo ainda, você que não é cardiologista, você que não é endócrino, portanto, você que não tem nem noção ainda do que é o colesterol, de como funciona o metabolismo, é o nosso objetivo hoje. Então, o nosso objetivo hoje é trazer da base, da origem do colesterol, do metabolismo do colesterol, para que a gente entenda, na verdade, tá, os artigos científicos. E nós tentamos colocar para o futuro o que você acha que vai acontecer. Tá? Então, para isso, você precisa entender o metabolismo, como é produzido, feito, de que é feito, como é transportado, e esse é nosso objetivo hoje. Então, nosso objetivo hoje não é discutir pura e simplesmente a incidência, a prevalência, não. Nós vamos tentar entender hoje o colesterol, a dislipidemia, a aterosclerose, a doença coronariana, quer dizer, vamos tentar fazer uma análise mais ampla, para que você, médico integrativo, se fortaleça com esse conhecimento, tá certo? Então, vamos dar início hoje a exatamente esse tipo de assunto tão discutido. Então, vamos lá. Medicina integrativa e colesterol, tá? Então, de novo, nós não vamos ver o colesterol como doença, em sim o colesterol como um elemento químico, tá certo? Então, vamos lá. Fontes do colesterol, tá certo? Então, nós temos que ter em mente que o nosso colesterol, ele pode ser, na sua maior parte, de origem endógena, tá certo? Principalmente fígado, que é o órgão que mais produz o colesterol, mas nós podemos esquecer que qualquer célula do corpo você pode produzir colesterol. O intestino, a adrenal e as glândulas, tá? As glândulas, como testículo e ovário, elas têm uma probabilidade, um percentual maior, melhor dizendo, tá? Mas é o fígado que, se você tiver que escolher como órgão principal, endógeno na produção do colesterol. Outra coisa fundamental é que nós entendamos o seguinte: onde na célula é produzido o colesterol. E aí você tem a região do retículo endoplasmático e no citosol, tá certo? Isso é muito importante, que nós vamos ver que a matéria-prima do colesterol é a mesma das cetonas, mas o local de produção é que diferencia. Então, lembra sempre, a produção do colesterol é feita no citoplasma, ela é feita no retículo endoplasmático, tá? E o exógeno, que ele representa aproximadamente somente 10% do que você vai ter de colesterol. É quando ele vem diretamente dos alimentos. Mas vocês vão ver mais adiante que quando nós falamos de colesterol endógeno, nós temos que entender quem é que é a matéria-prima do colesterol, e é o alimento. Então, nós vamos ver que mesmo a fonte endógena, ela tem como matéria-prima o que você come. Então, endógeno e exógeno aí é uma coisa apenas de vir diretamente e livre ou vir não de forma direta. Mas o alimento é quem vai formar o colesterol. Isso é fundamental para que nós entendamos que a matéria-prima do colesterol é o seu alimento, tá? Por isso que ele é produzido durante o estado alimentado, quando há uma ingestão insuficiente de colesterol para suprir a demanda. Então, aos poucos, nós vamos notar e ver o quê? Que quem é que controla se seu corpo, especificamente vamos pegar o fígado, tá, como exemplo, se o seu corpo vai produzir mais ou menos colesterol. É a quantidade de colesterol intracelular. Não é a que você faz a medição a nível de sangue, de forma nenhuma. É o intracelular. Se você tiver uma quantidade o suficiente de energia e de colesterol, esse colesterol dentro de sua célula, ele vai inibir a produção de mais colesterol. Então, por isso que você diz que o seu fígado, ele vai produzir mais colesterol no momento que você está alimentado. Portanto, na hora que você tem a matéria-prima, certo?
Então, o que nós estamos vendo aqui? Que você tem, na verdade, dois tipos de colesterol, tá? Então, você tem o colesterol livre, que normalmente é quando você ingere ele do alimento, tá certo? E você tem um éster de colesterol, que o que muda aqui, ó? Você pegou e tirou o radical hidroxila e colocou o quê? Um ácido graxo, uma gordura. Por que eu faço isso? Para dar estabilidade a essa molécula química do colesterol. E de que forma eu encontro o éster de colesterol, que é o colesterol mais o ácido graxo? Normalmente nas lipoproteínas ou quando ele está depositado, guardado. Então, as duas formas de colesterol. O colesterol livre, que é aquele que você traz do alimento, ou o alimento colesterol, que vem associado ao ácido graxo, que ele fica na reserva. É quando você faz uma reserva, ou ele está nas lipoproteínas, que é a forma de transporte. Logo aqui ao lado, nós vemos exatamente uma coisa fundamental, que é como se forma o colesterol e para onde vai o colesterol, tá? Então, primeiro, dieta. Veja que a alimentação é a fonte específica do seu colesterol. Mas olha aqui para o seu lado esquerdo o que tem. Acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. E quem é que tem acetilcoenzima A? É quando você metaboliza a glicose, que é o carboidrato. É quando você metaboliza o ácido graxo, que é a gordura. Que é quando você metaboliza os aminoácidos essenciais. Então, quais são as 3 grandes fontes energéticas nutricionais do seu corpo? Proteína, carboidrato e gordura. E ambas, ou todas as 3, vão ter, na hora que são quebrados, a produção de acetil-CoA. E esse acetil-CoA, que tem 2 carbonos, é que vão formar, na verdade, o colesterol. Então, da onde vem o colesterol? Da nutrição. Fundamental isso, tá? E aí vê você que ele vai poder formar o biquinona, que é a coenzima Q10, vitamina E, vitamina D. Nós veremos adiante exatamente o que a medicina integrativa tanto briga com o uso da estatina, principalmente por causa do biquinona, que é a coenzima Q10. Nós iremos ver exatamente o momento que você vai influenciar com o tratamento medicamentoso, tá? E aqui a molécula de colesterol, que vocês veem que tem 27 carbonos. Se você tem muito carbono, você lembra da aula de ácido graxo, que é uma molécula rica em energia. Então, se você tem carbono, você tem muita energia. Então, 27 carbonos, ela é um ácido graxo de cadeia longa, por exemplo, ela tem 16, 18 carbonos. Então, a molécula de colesterol é uma molécula grande, tá? E nós aqui abaixo, nós vemos o quê? Mais ou menos as funções ou os destinos que eles podem seguir, tá? Então, por exemplo, membrana. Nós iremos ver que o colesterol, ele dá a estabilidade da sua membrana, qualquer que seja a membrana do teu corpo. Que ele vai fazer parte das lipoproteínas, tão famosas lipoproteínas, que são fator de risco para as doenças coronarianas. Os hormônios esteroides, quer dizer, a matéria-prima dos seus hormônios esteroides vem do colesterol. E a eliminação dele pelo corpo através de sais biliares. Nós veremos que a principal forma de eliminação do colesterol é através de sais biliares, tá? Então, isso é básico. Vamos prestar atenção nisso. Isso vai nos ajudar muito a raciocinar o que nós não fazemos no dia a dia. Então, você que é médico integrativo, você tem que entender isso aí. Você tem que ter uma facilidade ou uma tranquilidade em avaliar essas moléculas e não medo de ver isso aí. Então, é difícil no início, mas da forma que eu estou colocando para vocês, fica claro e nítido como ele é transportado, como ele é produzido, qual é o destino dele. Então, você como médico integrativo, você não pode simplesmente se fechar na questão de trabalho científico e medicação. Você tem que vir a entender desde o início. Tá? Então, fortaleça o seu conhecimento. Então, aqui, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo exatamente agora as fontes de carbono, energia para a origem do colesterol. Então, é aquilo que nós vimos anteriormente de uma maneira mais detalhada, tá? Então, vemos que o glicogênio, ele vira glicose, então você quebra o glicogênio, a glicose vira glicogênio ou a glicose vira piruvato. O que significa isso? Se você não quiser gastar energia, se você quiser acumular energia, a glicose vira glicogênio.
Mas quando você quer tornar a glicose em energia, você vira em piruvato, que vai entrar na mitocôndria, que vai entrar no oxalacetato, e vai fazer o quê? O acetil-CoA, ou vai seguir aqui para formar o ciclo de Krebs, que é o ATP. Tá certo? Se você pega, na verdade, o ácido graxo, que é a gordura, você vê que ela diretamente vem para acetil-CoA. E os aminoácidos cetogênicos da dieta, que são os aminoácidos essenciais, viram acetil-CoA. Então, a glicose, quando ela não foi guardada em glicogênio, virou piruvato, entrou na mitocôndria, oxalacetato, acetil-CoA. Gordura, acetil-CoA. Aminoácido, acetil-CoA. Vocês veem, então, que a fonte do colesterol é o que você come, é o alimento que você come. E aí você faz o ciclo de Krebs, se você quer produzir energia, não é isso? Mas se você não quer produzir energia porque você está rico em ATP, você transforma em citrato, e esse citrato vai para o citosol, tá? É transportado para fora da célula, no citosol e na membrana do retículo endoplasmático, é onde nós produzimos o quê? O nosso colesterol, tá? O ácido graxo sai, a proteína também vai formar essa mesma sequência, oxalacetato e acetil-CoA. Veja que o acetil-CoA chegou aqui e vamos formar o quê? O colesterol. O que mais nós temos que acrescentar para vocês entenderem o colesterol? Que para você formar colesterol, você precisa de quê? ATP. Então, você precisa fosforilar, tá certo? A sua molécula. Então, você precisa gastar energia. Então, se você gasta energia, fica claro que o colesterol é o quê? É uma molécula que vai reter energia. E para você formar ela, você gasta energia, tá? Olhe para o lado de cá e vamos ver que através do malato ou do piruvato, vamos fazer o ciclo da pentose, ou através do malato, vamos fazer o uso do NADH. O NADH vai nos doar o quê? O hidrogênio. Ele vai reduzir a molécula de colesterol. Quer dizer, ele vai o quê? Reduzir a molécula de colesterol. Então, é necessário, portanto, para você formar colesterol com alimentos como glicose, gordura e aminoácido, mas você precisa também de NADH e ATP, fundamental, lembra disso. E o acetil-CoA é essa molécula que é a base da formação do colesterol, certo? Aqui vem um desenho que a gente pode achar tá meio branco, meio difícil, mas a gente vai tentar colocar para vocês de maneira simples e fácil, tá? Que são as etapas da síntese de colesterol a partir da acetilcoenzima A e do acetilcoenzima A, tá? Então, aqui é o acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos. Você junta 3 moléculas e forma o quê? O HGNO, tá certo? Isso aqui é fundamental. Por que aqui é fundamental? Por algumas razões. Por exemplo, porque é aqui que age a simvastatina. As estatinas, elas têm por ação aqui, nessa molécula assim. Hidroximetilglutaril coenzima A. É aqui que você tem 6 carbonos, tá? Que são 3 acetil-CoA, tá? E essa fase aqui também é a fase que você tem outras reações químicas, por exemplo, as cetonas são produzidas nesse momento. Logo depois você vai produzir um outro produto, outra molécula química, que é o mevalonato, tá certo? Em que ele tem o quê? Na verdade, uma passagem. E o que eu quero te mostrar depois? Que olha, o NAD aqui, ele é fundamental, porque ele reduziu a sua molécula de colesterol, tá certo? Ele tirou os elétrons da molécula de colesterol através do NADH. E através do gasto de ATP, você formou o isopropenil, ou pirofosfato, que tem só 5 carbonos. Então, nesse caso aqui, você gastou energia e descarboxilou. Você tirou um carbox. E o que você fez aqui que é importante? A partir daqui, você só forma colesterol. Então, essa molécula que é o iso,
isopentenil fitofosfato, você vai ver que ele vai poder formar a vitamina E, a ubiquinona, você vai formar outras substâncias. Mas na hora que ela se transforma nesse caminho aqui, para formar o esqualeno, você só vai formar colesterol. Então, aqui é o momento em que a metabolização ela se direciona para se tornar específico em colesterol. E o esqualeno, você já vê que ele tem uma forma muito parecida com o colesterol, só vai ficar faltando fechar, tá certo? As carboxilas. E aí você vê o lanosterol. E aí você formou quem? O colesterol aqui, ó. Tá? Então você vai ter o colesterol nesse momento aqui, tá? Então essas aqui são as etapas de formação do colesterol. Lembra que agora nesse momento eu quero que você fixe bem essa molécula aqui. E você lembre bem que logo aqui é onde haja a estatina, tá? Que é fundamental você ter isso em mente. Então, as etapas de novo da síntese do colesterol, na verdade, o que eu disse para você? Que quando você está nessa isopentanil pirofosfato, você faz vitamina K. Importante para N funções, tá certo? Os carotenoides, a vitamina E, a vitamina o complemento M e a ubiquinona, que é a coenzima Q10. Então, por isso que quando você bloqueia a hidroxmetilglutaril coenzima A, que é o HGMO, você não chega aqui. Se você não chega aqui, você não produz coenzima Q10. Então, essa é a briga que existe entre a medicina que se diz integrativa e a medicina tradicional. Que quando você bloqueia ali, você bloqueia várias formações de elementos químicos, de vitaminas ou de cofatores que serão fundamentais para o seu metabolismo. Por isso que a medicação pode ser utilizada e deve ser utilizada, mas na medida e no horário correto, no momento correto, tá certo? Para que nós não bloqueemos todos esses produtos, essas substâncias que são importantes para o nosso metabolismo, tá? Então, você, médico integrativo, você quer dar o pulo do gato? Você quer pular um obstáculo? É aqui, ó. Todo mundo fala de ubiquinona, que é a coenzima Q10. E é esse momento aqui, ó, que você tem que entender, que é aqui que é a molécula que vai se tornar ubiquinona. Mas se você bloquear antes, você não forma a ubiquinona, que é a coenzima Q10, tá? E aí você vai ter dores musculares, perda de massa magra, todos os efeitos colaterais que nós sabemos que a estatina vai causar, tá? Mais uma vez, então, glicose, ácido graxo e aminoácido acetil-CoA. A reação catalisada pela coenzima Q10, tá? É limitante na biossíntese do colesterol, tá? É aqui em que age a simvastatina. E aqui você lembra da continuidade que nós mostramos anteriormente da esqualeno e do colesterol que vai ser formado, tá? Existe sim várias formas de você regular a síntese de colesterol. E uma delas é através de uma proteína, que é o SREBE, BP, SREBP, tá? Que na verdade ela está na membrana do retículo endoplasmático. E quando ela é inibida ou quando ela é estimulada, ela vai ajudar ou vai prejudicar a sua formação de colesterol, tá? Então, por exemplo, a insulina estimula essa proteína que está na membrana do retículo endoplasmático. Então, a insulina aumenta a produção de colesterol. O glucagon, a atividade física e o jejum intermitente é o oposto. Eles quebram, eles inibem essa proteína. E o que ele faz? Então, ele inibe a produção de colesterol, tá? Então, esse aqui é uma proteína que serve como agente estimulante, porque ela vai fazer a sinalização celular. Então, se você inibe esse aminoácido, você vai ter o quê? A inibição do estímulo de colesterol. Lembra sempre, jejum intermitente, alimentação reduzida, exercício físico e glucagon. Quando você quer um estímulo na produção de colesterol, você usa a insulina, que estimula, então, que esse aminoácido
na membrana do retículo endoplasmático, estimule a produção de colesterol, na síntese de colesterol, tá? Então, vamos ver aqui de novo, a regulação da síntese do colesterol. Eu estou batendo muito nisso, e eu vou bater, porque a conversa hoje para a gente é para você, médico integrativo, você que não tem noção nenhuma, eu estou tentando colocar de maneira muito simples para você, como é que você produz. Então, você está vendo aqui que a redução de ATP também regula a síntese de colesterol, para tudo. Não entendi nada. Então, o que é o ATP? ATP é energia. Se você tem uma redução da quantidade de energia do seu corpo, o que você vai fazer? Você vai inibir a produção de colesterol. Se você tem muito ATP, você vai sintetizar colesterol. Olha como é simples. Então, o ATP, que é a molécula energética mais rápida, ela também regula o seu colesterol. Portanto, o seu colesterol também ele é uma fonte de energia para você, tá certo? Se você não tem ATP, portanto, você não vai fazer colesterol. Você vai querer ATP. Se você tem muito ATP, você vai fazer colesterol, tá? Então, regulação do ciclo do colesterol. Valores de referência do colesterol. O que tem isso mais importante para você, médico integrativo que quer discutir? Para um pouquinho, olha a tabela e note a grande diferença. Será que a grande diferença está entre ser homem ou mulher? Está no sexo? Não. Aqui nós notamos uma pequena diferença para os homens, tá? Mas isso não é o mais importante. O que você tem que entender mais claro é que, olhe como você considera que os índices de colesterol são maiores à medida que você fica mais velho. Então, independente do sexo, você vê que o colesterol aumenta quando você fica mais velho. E o que acontece quando você fica mais velho? Seu metabolismo reduz. Você tem um desequilíbrio em todo a sua mitocôndria. Você não consegue absorver o alimento. Você não tem o equilíbrio do corpo. Portanto, o colesterol é maior no idoso, porque o idoso, na verdade, ele tem hábitos alimentares semelhantes a quando jovens, mas ele não tem mais o metabolismo que ajude a ele como jovem. Então, se o idoso se alimentar de maneira igual, ele vai ter uma dificuldade maior de usar colesterol. E quando é que você usa mais colesterol? No idoso, tá? E aí que você causa o efeito colateral. Então, isso que tem que ter em mente. Por que que o idoso tem mais colesterol? Porque ele tem um metabolismo mais lento, tá certo? Isso é fundamental. Isso aqui é quais são os valores aceitos como normais. E note que a grande diferença aqui é simplesmente a idade, tá? Aqui você coloca, na verdade, o que é hipercolesterolemia e eu vou tratar, tá certo? E quando eu vou tratar, o que eu noto aqui? Eu noto, na verdade, o quê? Que a molécula da simvastatina ou da pravastatina ou da lovastatina, ela é muito semelhante ao mevalonato. E ela se encaixa aqui, ó, no radical, ó, do carbono dele. Então, é aqui que as estatinas entram e bloqueiam, tá certo? A sua produção de colesterol. Naquela fase do HGMO, tá certo? Mas a molécula do mevalonato, ela é muito semelhante à da estatina. E você lembra que o mevalonato era uma fase posterior à da produção do HGMO, tá certo? Quando você fala de degradação ou eliminação do colesterol, que é uma forma fundamental, é muito importante que a gente tenha em mente de que forma você elimina o colesterol? De duas formas, pela bile ou pelos sais biliares, tá? E as duas maneiras que você vai eliminar é o colestanol e o coprostanol. Mas entenda, você sempre vai eliminar via intestinal. Isso é que é o mais importante, tá? E quando você vai eliminar os sais biliares, você vai ver que existem sais biliares primários e secundários, quando eles se associam ou não a aminoácidos como a glicina. Mas 95% desses sais biliares que são jogados
no seu intestino, eles são reabsorvidos. Só 5% eles são eliminados. E é aí que entra a outra medicação do colesterol, que é a colesterolamina, que ela inibe essa reabsorção, tá certo? Dos sais biliares. Então, para tudo para a gente revisar. Sais biliares ou bile é a forma que você elimina o colesterol. Só que 95% desses sais biliares que estão sendo eliminados, eles vão ser absorvidos. Então, a colesterolamina entra e faz o quê? Não deixa que você absorva os 95%. Então, você vai ter a perda do colesterol com medicamento pela eliminação dos sais biliares quando você inibe essa reabsorção, tá certo? Que ela é fundamental, que ela está bem exatamente aqui, ó, tá? Que você tem os sais biliares, 95%, você teria, teoricamente, quando você absorve, você faz a circulação pela veia porta, tá? Então, é importante que você entenda qual é a diferença dos sais biliares primários e secundários. É que quando são primários, eles não têm associação de aminoácidos como a glicina e taurina. E como eles são secundários, sim. Eles vão para o seu intestino, os sais biliares secundários, a glicina e taurina se saem, tá certo? E você vai ter o retorno. Só que você não elimina isso, porque a excreção fecal dos sais biliares é meia grama dia, mas quando você absorve os 95%. Então, você elimina 500 miligramas dia de sais biliares. O que você faz com a medicação não mais estatina, e sim a colestiramina aí, é aumentar essa eliminação dos sais biliares, de 500 miligramas para 100% disso, que é o seu objetivo, é eliminar através do intestino, que é a fonte de eliminação do seu colesterol, tá? Então, agora, vamos parar um pouco e tentar entender o que a gente fez até agora. O que a gente fez até agora foi, na verdade, mostrar para você o que é o colesterol, tá certo? O colesterol, como é produzido, de que forma é produzido, qual é a matéria-prima dele que é produzido, tá? E o que nós estamos fazendo agora é outra etapa, que como eles são transportados, que é fundamental, porque é o transporte dele que tem uma função. Lembra, o colesterol ele tem várias funções. Ele vai fazer parte de sua membrana celular, ele vai ser utilizado, na verdade, para a produção de vitamina D, de vitamina K, de vitamina E, de coenzima Q10. Ele vai ser usado de várias formas. Mas para ele ser utilizado, ele tem que ser transportado. E quem transporta ele são as lipo de gordura, proteínas. Por que você tem que transportar nas lipoproteínas? Porque os lipídios, eles são hidrofóbicos. Então, se você pegar, você, médico integrativo, chega em casa agora, pega um azeite doce, bota na água, ele não se mistura com a água. Então, ele é hidrofóbico e lipossolúvel. Então, para eu transportar ele no meio líquido, eu preciso de uma proteína. Por isso que eu transporto o colesterol ou as gorduras a nível de lipoproteínas. E as lipoproteínas, formadas por uma monocamada de fosfolipídico, tá? E colesterol livre e proteínas que transportam seu interior hidrofóbico. O interior da lipoproteína é formada de quê? De colesterol, por isso que ele é hidrofóbico, tá certo? E o triglicérides e o colesterol esterificado. A diferença entre as lipoproteínas vão estar exatamente na concentração de colesterol esterificado, de triglicérides, porque, na verdade, quanto mais você estiver falando de VLDL, de quilomicrons, de LDL, você está falando de triglicérides, de triglicérides, triacilglicerol. Quando você está falando de HDL, você está falando mais de colesterol, tá? Então, essa é fundamental que a gente entenda essa diferença de composição das lipoproteínas. As lipoproteínas transportam lipídios no plasma ou na região linfática, tá? Porque você também tem esse transporte, o retorno para o fígado via linfática, através do HDL, porque são hidrofóbicos, tá certo? Então, aqui é uma estrutura de uma lipoproteína para a gente entender.
uma monocamada de fosfolipídio com colesterol livre. Vamos tentar entender. Porque a bicamada de fosfolipídio, você vê na membrana celular. Quando você fala de lipoproteína, você tem uma monocamada. Essa é a diferença. Mas o mais importante é você entender que o colesterol, nessa camada lipídica, você vai ter um fosfolipídio, você vai ter os fosfolipídios, e o colesterol vai estar entre os dois. Então, o colesterol ele é fundamental para dar estabilidade à sua membrana celular. E ele vai estar ligado entre as fosfolipídios. Então, você tem um fosfolipídio do seu lado esquerdo, uma do lado direito, e a molécula do colesterol vai ficar entre os dois, ligados pela ligação de carbono. E vai servir para quê? Para dar estabilidade, para você não ter o leak gut. Lembra que é a permeabilidade da membrana que vai te dar saúde ou doença, tá certo? E essa quebra da permeabilidade é que vai fazer com que você faça o leak gut, e aí você tenha a entrada das citocinas e os processos inflamatórios. Então, por isso que o colesterol é tão importante nessa estabilidade, tá? Então, note que você tem as apoproteínas periféricas e apoproteínas integrais, tá? Então, as apoproteínas que nós veremos que cada lipoproteína ela tem uma apoproteína diferente, por isso que uma tem mais relação com a doença aterosclerótica e outra menos, que nós veremos, tá? Mas a apoproteína é uma proteína. E por que ela está presente aí? Para fazer com que a molécula de colesterol seja transportada. Lembra? A proteína é quem faz com que a molécula de colesterol, que é hidrofóbica, seja transportada, seja pela corrente sanguínea, como pela corrente linfática, tá bom? Então, os principais lipídios que você precisa entender, lembrar sempre, são o triacilglicerol, que é a forma de armazenamento energético. Lembra que esse aqui é o que tem relação com o que você come, principalmente depois das 19 horas. É esse que tem relação com o exame de sangue, que manda você fazer jejum de 12 horas antes do exame de sangue. E não vejo sentido em fazer, porque, na verdade, quando você faz o exame de laboratório, você tem que fazer com os seus hábitos de rotina e não criar um hábito novo, fazer uma dieta, porque você vai alterar o triacilglicerol. Então, o triacilglicerol é o principal componente dos seus quilomicrons, que passam por os enterócitos, e são eles que vão dar o maior pico de insulina, tá certo? E eles são os quebrados mais rapidamente. Você tem os fosfolipídios, que tem como função primordial formar a bicamada das membranas celulares. Quando você fala de membrana celular, é uma bicamada. Quando você fala de membrana de lipoproteína, é monocamada. Independente disso, os fosfolipídios são os lipídios que dão estabilidade à sua membrana, o equilíbrio, a estrutura, tá? O colesterol, que é precursor de hormônios, dos ácidos biliares, da vitamina D, da fluidez, na verdade, da permeabilidade da membrana plasmática. E os ácidos graxos, que nós sabemos de cadeia curta, média e longa, que são, na verdade, através da beta-oxidação, os alimentos que mais vão te dar energia, tá? Então, esses são os 3 tipos de colesterol. E esses 3 tipos diferentes é que vão fazer com que você tenha diferentes definições das lipoproteínas. Simples assim. Se você tiver mais colesterol, ou mais ácido graxo, ou mais triglicérides, você vai ter um nome diferente. Simples assim, tá? Então, aqui é uma forma rápida de você entender o que nós falamos anteriormente, tá? A composição. Então, vamos lá. Se você tem uma apoproteína A1, você tem o quê? Lipoproteína com HDL e o quilomicrons. Então, componente estrutural da HDL e do ativador do helicate. Então, vamos lá? O HDL tem A1, apoproteína 1. O A2, que também está no HDL e nos quilomicrons, tá certo? Quando você fala de A4, HDL e quilomicrons, tá certo? Quando você fala uma apoproteína B14, você já fala de quilomicrons. Quando você fala que tem a necessária função para a secreção dos quilomicrons no intestino delgado. Quando você fala de VLDL, LDL e IDL, você está falando de que tipo de apoproteína? B100, C1, C2, C3, tá certo? Que você tem. Então,
Quando você fala de apoproteína A, você está falando de HDL, que é convencionado como uma lipoproteína saudável. E quando você fala da B ou C, você está falando dos lipoproteínas que, teoricamente, têm ação inflamatória, tá? Isso é fundamental entender, tá? Por isso que aqui, essa tabelinha, vocês devem dar uma ligadinha, dar uma olhadinha, porque ela vai, não precisa decorar isso tudo, mas ela vai te mostrar exatamente porque a ApoA, ela está mais com HDL, portanto, ela tem uma ação mais anti-inflamatória, e a B, C, ela tem uma ação mais inflamatória. Certo? Então, vamos lá. Ó. Tipos de lipoproteínas. Classificadas de acordo com a densidade e mobilidade eletrorética. Tá? O que significa isso? Com a concentração. Quilomicrons. Então, você acabou de comer agora, tá certo? Quando você acabou de comer agora, você está no estado alimentado, você vai formar o quilomicrons. Então, ele tem os lipídios exógenos, que você se alimentou, que vai se formar em triacilglicerol, maior, mas com menor densidade, tá certo? Então, ele é a molécula maior, que é essa aqui que vocês estão vendo, mas menor densidade. Quando você fala para o VLDL, você vai muito baixa densidade, você tem os lipídios endógenos, quer dizer, você já produziu colesterol, tá? Gordura através do seu fígado, tá certo? E você formou o VLDL também, lipoproteína de muita baixa densidade. Olha, ruim, aquela coisa que é conceituada como ruim, tá? LDL, na verdade você tem o quê? Transportadores de colesterol. Qual é, portanto, a diferença entre que você encontra de LDL para VLDL? E lembra sempre que o IDL está no meio aqui, tá certo? Então, o correto seria colocar VLDL, IDL e LDL em terceiro lugar. Porque você veria que o que acontece? Ó, você vai ter uma molécula menor, de baixa densidade, em que vai ter cada vez mais menos triglicérides e mais colesterol. Então, à medida que você evolui para de VLDL, para IDL e LDL, você reduz o tamanho da molécula, tá? E você torna essa molécula com a mesma concentração de colesterol. Não, você tem a maior concentração de colesterol. E a concentração de triglicérides é menor. É essa que é a diferença. A composição do tipo de gordura que é diferente. E o HDL, que você disse que é alta densidade, é porque, na verdade, ele tem também o colesterol, ele é uma molécula menor, mas ele tem um transporte no caminho inverso. Então, o HDL ele não faz como VDL, VLDL, IDL ou LDL, porque qualquer um desses três, eles saem do fígado, através do sangue, e vão para o tecido. Para quê? Para levar colesterol, para levar para eles, portanto, energia para os tecidos, ok? E passa pela corrente sanguínea. Quando você fala de HDL, é o oposto. O HDL ele vem através da corrente linfática para o fígado, mas o direcionamento dele é tecido, fígado, e ele se encontra ainda com VLDL para levar um pouco de colesterol para o fígado. Então, por isso que se chama de colesterol bom, o HDL, porque ele sai do tecido, através do vaso linfático, para o fígado, enquanto o VL, o IDL e o LDL, ele sai do fígado para os tecidos, tá certo? Por isso que é considerado. E é nesse transporte dessas moléculas lipoproteicas que você vai ter, então, a questão da quer dizer, da disfunção endotelial, da aterosclerose, do início do processo inflamatório que você vai ter, tá? Isso é fundamental. Mas essas coisas de bom e ruim, sempre importante entender que isso é variável, tá? Outra coisa fundamental é entender o seguinte: quanto maior a molécula de colesterol, tá? Ou quanto maior a molécula de colesterol, menos ela é inflamatória. Quanto menor o diâmetro, mais inflamatória ela vai ser, tá? Isso é fundamental. E o número de partículas também, ele é importante. Então, o tamanho da partícula é fundamental, como o número de partículas também é fundamental, tá certo? Então, aqui de novo, nós estamos repetindo para fixar bem esse transporte,
tá certo? Que nós vimos anteriormente, tá? Fígado é VLDL, LDL, IDL, LDL, eles vão para o tecido. Já o HDL, ele faz o contrário, ó. Tecidos periféricos, HDL está voltando. Ele está indo pro fígado, tá certo? Isso é fundamental. E veja que o quilomicro, ele vem do intestino, porque ele vem direto da sua alimentação. Ó, observa bem essa foto. Fixa bem você que está começando agora, porque ela está bem fácil de entender o que é o colesterol. Aqui é uma coisa que acontece no consultório e você fica perdido. O perfil lipídico completo pode ser coletado sem jejum, mantendo seu estado metabólico estável habitual. Esse é o ideal. Você fazer o seu perfil lipídico de acordo com o que você se alimenta no seu dia a dia, e não você fazer um outro tipo de perfil lipídico. Por quê? Porque você mudou sua alimentação. Então, não deve mudar o seu tipo de alimentação por causa do exame no dia posterior, tá certo? Os valores de total HDL, não HDL e LDL não sofrem influência no estado alimentar. Foi o que comentamos anteriormente. Quem sofre influência é o triglicérides, que é o triglicérides que vem da sua alimentação. Se a concentração de triglicérides for acima de 500, 440, normalmente o laboratório ele diz que você deve refazer esse tipo de exame para comparar as duas medidas. Por quê? Porque devido à grande quantidade de triglicérides, existe uma perda de sensibilidade na variação das outras lipoproteínas. Então, só nesse momento é que você deve, na verdade, usar o jejum para fazer a comparação, tá? Então, o médico vai avaliar o resultado do perfil lipídico do paciente de acordo com a indicação do exame, estado metabólico e estratificação de risco. Então, na verdade, o que você deve fazer é o normal. Você deve manter a sua alimentação como sempre você teve, tá? Vamos lá agora. Recomendações da medicação. Então, já agora começamos a entrar numa área em que você já coloca a medicação no meio. Quer dizer, você já começa a entrar um pouco na medicina não integrativa, a medicina tradicional, tá? Mas que não deixa de fazer parte da medicina integrativa, porque a estatina ela pode ser útil em algum momento, a colestiramina ela pode ser útil em algum momento. Nós não podemos usar ela como são utilizados ultimamente. É como existe a orientação hoje. E por que nós da medicina integrativa, vocês que estão entrando agora na área, têm dúvidas e hoje podem quebrar isso? Porque se vocês agirem muito na entrada, na base, na matéria-prima da formação do colesterol, vocês não vão precisar entrar na medicação. Então, se vocês insistirem em tudo aquilo que faz com que você iniba a produção da sua colesterol, aumentando o glucagon, aumentando o seu jejum intermitente, diminuindo sua alimentação da noite, controlando a entrada das fontes energéticas, proteína, carboidrato e gordura, você vai ter um controle na produção de colesterol. Agora, se você se alimenta mal, você comer de noite, você vai produzir insulina, que vai estimular você a formar mais colesterol. Isso é fundamental, tá? Isso é básico. Então, os valores referenciais desejáveis de colesterol total e HDL são idênticos com esse jejum. Lembra, não altera muito isso com o jejum. Os níveis desejáveis de triglicérides são diferentes com esse jejum, nós já comentamos isso anteriormente. Os valores de alvo terapêutico do LDL e não HDL passam a ser categorizados de acordo com a estimativa de risco. É aí e que existe a diferença. É aí que nós temos que ter o bom senso. É a divisão, tá certo? Nós falamos a mesma coisa. Nós vamos ver que tanto a medicina integrativa como a tradicional diz que você, na medicina tradicional, que você tem 6 fases na formação da placa, tá? As 3 primeiras são na camada íntima, na camada muscular, e ainda antes de entrar no lúmen, você faz as 3 primeiras fases, tá? E as outras 3 fases é quando você já tem uma entrada intraluminal. Então, a medicina tradicional, ela fala, você começa na íntima, com processo inflamatório, com quem? Com, na verdade, o triglicérides, com o macrófago, com o neutrófilo,
com a histamina, na camada íntima. Posteriormente, forma o lipossomo, que é o quê? Que é o englobar. É essa célula que engloba e faz o englobamento dessa substância. E depois, o colágeno vem e forma o cálcio, que é tudo que você quer, que isso se torne uma lesão crônica, fibrocálcica. Por quê? Porque o que você não quer é a instabilidade da molécula. Então, você forma a fibrocálcica. Nós estamos falando ainda da questão dentro da parede. À medida em que você evolui para intraluminal, é que você vai ter o quê? Há 3 fases também, em que você tem a fase 1, em que ela vai para o intraluminal, mas ela não tem erosão, nem tem nada na placa, você não tem uma lesão de placa. A fase 2 e 3 é que você começa a ter lesão nessa membrana íntima, mas dentro do lúmen. Aí você tem o quê? A questão do quê? Da plaqueta. Aí a plaqueta entra e forma o trombo. Fundamental que você entenda isso. E aí é que você sai de uma obstrução que tinha 15%, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite, e você tem uma morte súbita, porque ela se forma rapidamente. O coágulo, a placa vermelha. Então, nós estamos falando a mesma coisa. Que se nós sabemos que a evolução é íntima para intraluminal, por que a gente não procura evitar exatamente usar tanta medicação se a gente sabe que o problema final intraluminal é um processo inflamatório sistêmico? Essa é a diferença que nós temos que entender e que vamos falar um pouquinho agora, tá certo? Então, as recomendações de medicações estão aqui. Você vê que você tem recomendação quando o HDL estiver triglicérides analisados por médicos calorimétricos. Você vai ter as suas indicações quando o HDL estiver abaixo de 50, o LDL está abaixo de 160, o colesterol abaixo de 160. A medicina integrativa, ela está satisfeita com números como esse. A medicina tradicional, ela tem outras referências, outras tabelas, tá certo? Que devem ser utilizadas, mas você tem que analisar isso, tá? Fundamental você utilizar as tabelas, que você vai ver o número que você vai se basear. E são esses números que nós não concordamos com a medicina integrativa, ou com a medicina tradicional, e que existe o choque dos dois. E se você, médico, que viu desde o início, você vai entender como a gente pode não utilizar esses números de maneira tão frequente, usar estatina de maneira tão comum, tá? Então, aí você vê o quê? O uso de testes genéticos, principalmente os receptores da LDL, a apoproteína A e o PSK9, para pacientes que estão hiperresponsivos ao colesterol. O que significa isso? Que 10%, tá certo? 10%, aproximadamente a 20% das pessoas, quando comem o mesmo alimento, respondem de maneira diferente. Ponto. O que significa isso? Você tem uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. Elas comem o mesmo alimento e elas, por terem características genéticas diferentes, vão formar mais ou menos colesterol. Você faz essa análise aí. Então, isso é que se chama hipercolesterolemia familiar. Mas como dizer assim para você, a prevalência é pequena, é de 10% a 20%. Nós temos 80% a 90% que não é familiar. Então, está muito mais para fazermos a nossa epigenética do que nós só fazermos o uso da medicação ou acharmos que todo paciente que entra no nosso consultório e que na 99% das vezes nós não fazemos essa avaliação do teste genético por questão de custo-benefício, você tem que tratar eles de maneira igual. Entrou no seu consultório, independente da idade, você usa remédio para colesterol. Isso não funciona na minha cabeça, nem na sua cabeça, que é médico integrativo. Por quê? Porque nós vimos que existe uma tabela que o colesterol aumenta com a idade. Então, é óbvio que o jovem não pode ter o mesmo critério do idoso, tá certo? Então, você precisa analisar. Então, você não vai fazer os testes genéticos regularmente, tá? Por quê? Porque o custo-benefício. Mas se fizer, são esses 3 que você deve procurar. O PSK9, a ApoB e a lipoproteína, ou esses receptores de lipoproteína, tá certo? Então, você vê que a estratificação do risco cardiovascular para prevenção e tratamento e metas terapêuticas. Olha como é interessante isso.
Um evento coronário agudo é a primeira manifestação de doença aterosclerótica em pelo menos 50% desses pacientes. O que eu estou dizendo para você? Que você apresentou um infarto e a primeira manifestação já foi um infarto. Então, é complicado. Quer dizer, como é que você pensa em acompanhar esse paciente através de obstrução de placa? É difícil isso. Então, é melhor você fazer a prevenção para que ele não tenha um evento. Porque do outro lado da história é aquela história. Então, todo ano, ou a cada 6 meses, você faz um exame para avaliar aquela placa. Será que é isso o ideal? Porque você sabe que a placa ela pode se formar em 15 minutos, 5 minutos. Será que você vai conseguir detectar? Isso vai ser muito eficaz? Porque você já viu que um primeiro evento pode ser coronariopatia. E a outra coisa interessante, as pessoas que têm um evento agudo agora, um infarto, você sabe que mais da metade tem o colesterol normal? Não tem dislipidemia? Então, como é que eu poderia detectar desses pacientes que estão na minha emergência agora, mas eles fazem o exame na hora do evento agudo e eles não têm dislipidemia? Então, é muito fraco. Então, os trabalhos, a cada dia que chegam, eles vão mostrando que tão importante, ou muito mais importante, do que você só bloquear a produção de um elemento que é fundamental para o seu corpo, porque ele não é um inimigo seu, ele faz parte das suas membranas, ele faz parte do seu metabolismo. É muito mais fácil você equilibrar os seus hábitos do que você bloquear algo. Ou é mais simples você avisar o seu cliente que ele está mais seguro se ele mudar o estilo de vida do que ele se tomar o remédio de maneira isolada, tá? Desta forma, a identificação dos indivíduos assintomáticos que estão cada vez mais predispostos é crucial para a prevenção efetiva, com a correta definição das metas terapêuticas. Mas como é que eu prefiro isso? Essa é a nossa diferença. Então, você que é médico integrativo, eu vou prevenir avisando a meu cliente, tá? Que ele tem que fazer epigenética, que ele tem que mudar o estilo de nutricional dele, que ele tem que melhorar exatamente isso, e não que ele pura e simplesmente tem que se basear na medicação, certo? Então, aqui, na verdade, são as recomendações, tabelas e níveis de evidências que vocês vão encontrar nos artigos científicos, simples. Então, é só vocês procurarem ver recomendações para manejo dos lipídios sanguíneos. Isso aqui é que os guidelines de lipoproteínas dizem hoje, que os artigos de revisão dizem hoje, tá? Mas que, se você comparar esses guidelines e essas meta-análises, ou até mesmo os observacionais que vieram anteriormente, nós temos que ter um bom senso nessa análise. Porque se nós analisarmos isso, independente do início do que nós falamos, que é a acetil-CoA, que é que forma tudo, nós vamos estar só estudando papel, e só estudando número, e não estudando bioquímica e fisiologia. Tudo que nós não queremos. Não é isso? Não é isso que nós queremos? Mudar o nosso consultório? Nós queremos ser médicos diferentes? Então, nós temos que ter uma análise crítica diferente. E esse é o momento que você pega essa guideline, você pega essa meta-análise e tem a capacidade de analisar ela e falar com conhecimento, tá certo? Com base no metabolismo, na formação, no transporte desse elemento químico chamado colesterol. Aqui a orientação dietética, e é fundamental você entender que não é a gordura que é o principal elemento, é o oposto. Lembre que você tem a dieta cetogênica, que é a dieta que vai ter mais gordura, mas o problema é o tipo de gordura, é gordura vegetal, é saturada, é monossaturada, tá certo? Não é a trans. E o pior elemento, que é o elemento que vai dar pico de insulina, e você viu que é a insulina que estimula a produção de colesterol, é a insulina que vai causar o leaky gut, é a insulina que vai causar o pico, é causado por quem? Pelo carboidrato. Então é ele que você tem que estar de olho, porque é ele que vai formar o triglicérides. Tá? É ele que vai tornar esse pico de insulina maior e a inflamação maior, a desbiose maior, e todo o processo de leaky gut maior. Deu para entender que é mais simples do que essa tabela pura e simplesmente? Que ter esses valores desejáveis, quer dizer, é como se esses valores desejáveis protegessem você, mas você viu e você pode ver em várias meta-análises e vários artigos recentes de 2020, 2021,
que 54% de pacientes que estão infartando não têm dislipidemia. Então, eles fazem o exame e não se encaixam nessa avaliação. Como é que você vai chegar para o parente de um paciente, ou mesmo para o paciente que teve infarto, que você controlou o tempo inteiro e que ele teve infarto e a dislipidemia não está presente na hora da doença coronariana aguda? Ele não tem a doença coronariana aguda. Ou ele tem a doença coronariana aguda, perdão, mas ele não tem a dislipidemia. Como é que você vai explicar isso para o seu cliente? Como é que você vai ganhar credibilidade com ele? Porque ele vai ver o exame, mas ele vai ver a doença. Ele vai dizer, então, meu tratamento foi ineficiente, foi ineficaz? Os trabalhos já estão mostrando isso também. As últimas meta-análises já estão caminhando para isso, para esse questionamento, tá? Para você que é médico integrativo, tem um pouco mais de razão de fazer a sua epigenética, através da redução de peso, da diminuição de bebidas alcoólicas, a diminuição de redução de açúcar, sim, da redução de ingestão de carboidratos, tá bom? Do aumento da quantidade de fibras para melhorar exatamente o que? O seu intestino, fundamental, que são os fitoesteróides, para uso probiótico, que o probiótico vai fazer com que a sua microbiota metabolize de maneira diferente essa gordura que entrou pelo seu intestino, e como o final de linha você vai estar diferente. Então, se você tiver cepas que mostraram reduções significativas, estão os bacífilos, os lactobacilos acidófilos, e uma mistura de acidófilos com bífido, bactério, lácteos e plantaro. Então, se você tiver isso aqui no seu intestino, você vai ter uma menor produção de doença. Por quê? Porque você vai ter o uso o quê? De menor produção de colesterol, tá certo? Porque você vai ter uma melhora da sua microbiota, e a sua microbiota é fundamental no metabolismo do colesterol, como de outras substâncias químicas também, tá? O ômega hoje, que era questionado quando eu era mais jovem, o ômega hoje já é certo. Os artigos mandam você usar ômega de 2 a 4 gramas para quem tem quilomicrons aumentado, que tem o triglicérides aumentado. Então, o ômega já é aceito. Eu lembro de uma época que o ômega era desprezado, porque também não tinha meta-análises que provassem isso, tá? Então, vamos concluir. Colesterol, lipoproteína, doença coronariana. Então, isso aqui é uma doença inflamatória, tá? É uma doença inflamatória sistêmica. Então, que você pode acompanhar através de marcadores inflamatórios, tipo o último que foi lançado, o S2, que pega neutrófilo, plaqueta, e você pega o linfócito. Quanto mais você tem neutrófilo e plaqueta, e menos linfócito, a probabilidade de doença coronariana maior. Por quê? Porque o neutrófilo e a plaqueta são os formadores de trombo e os que vão fazer a reação aguda, imediata. E o linfócito é da região da resposta inflamatória mais adaptativa ou adquirida. O que eu quero dizer para você é o seguinte: hoje eu tentei mostrar para você a sequência. Estude as meta-análises. Vejam quais são os critérios que você usa o colesterol, o remédio estatina ou colesteramina. Mas o que você tem que ter bom senso, você que tem que ter essa análise crítica, você que quer ser visto de forma diferente, você que é um médico integrativo, você está vendo a mudança. Você está vendo a mudança a nível de resultados científicos já. Mas você pode ver isso hoje, através dessa pequena avaliação em que eu te mostrei quem forma o colesterol, por que é formado o colesterol, como inibir a formação de colesterol por hábitos, por estilo de vida. Porque se você usar estatina, você vai ter os efeitos colaterais, como qualquer remédio tem. Por quê? É a sequência dessa formação de colesterol, quando você chega naquela substância que a gente mostrou, é que ele forma a coenzima Q10, que você vai ter dor muscular, você vai ter fragilidade, tá? Que você bloqueou. Você não vai ter a produção de vitamina D, você vai ter um déficit hormonal, você vai ter membranas das suas microvelocidades intestinais, com a membrana do corpo sua também alterada, fragilizada,
a vitamina A, a vitamina E, os carotenoides serão inibidos da sua produção. Então, o que nós tentamos dizer para você é que reduz o processo inflamatório, reduz a inflamação produzida pelo seu corpo, mas reduz através do seu hábito, do seu estilo de vida, porque dessa forma, você, médico integrativo, vai conseguir um resultado com menos medicação. Se for necessário o uso de medicação durante um período, você usa. Ou pacientes que não se adequem ou não queiram fazer isso, você usa a medicação, mas colocando para eles que isso não garante a eles não ter o evento agudo, porque vocês viram que o evento agudo vem com lipídios na maioria das vezes, ou mais da metade das vezes, com níveis normais. E o primeiro evento que você vai ter de doença coronariana, que é o que você tem mais receio, que você está tratando o seu colesterol para prevenir um AVC ou um infarto, na verdade, você viu que mais da metade deles acontece como o primeiro evento, tá? Então, isso foi um toque. Óbvio que à medida que você estiver passando, eu vou passar para vocês mais conhecimento de colesterol, tá certo? Mais conhecimento desses processos inflamatórios, tá? Para a gente ir formando uma opinião ou tentando formar profissionais com a visão diferente, tá certo? Então, quarta-feira agora a gente tem um bate-papo com o colega Edson Bastos, tá certo? E iremos dar continuidade, tá? Com essa medicina integrativa com o Dr. Edson Bastos, que é um profissional que vocês vão ver que mais do que nunca ele está entrando na medicina integrativa agora, ele gosta muito disso, e nós vamos discutir ele como otorrino, tá? Então, quarta-feira de noite juntos aqui, tá bom? Um abraço.